A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, tem como título A Igreja e a Verdadeira Adoração ao Deus Trino. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, o culto racional é a entrega total do crente em adoração ao Senhor, com entendimento acerca das bênçãos da salvação. Isso significa se oferecer integralmente a Deus em um culto espiritual. O versículo bíblico que lemos define o culto racional como sendo a apresentação dos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo escreveu essas palavras ao falar sobre qual deve ser a nossa relação com Deus, uma vez que, pelas misericórdias divinas, nós fomos redimidos e justificados por meio da fé em Cristo Jesus. É nesse contexto, queridos, que o apóstolo Paulo enfatiza que o corpo consagrado e uma mente renovada é a resposta esperada à luz da compreensão da redenção providenciada por Deus. Nesse sentido, surge uma questão: de que tipo de culto o apóstolo Paulo está falando? Os estudiosos têm respondido essa pergunta de duas maneiras diferentes. Uma parte deles diz que, ao falar do culto racional, Paulo tem em mente o culto público, ou seja, o tipo de culto que é oferecido a Deus quando nos reunimos como uma comunidade cristã. A ideia, então, é que o apóstolo Paulo está fazendo um contraste direto entre o culto do Antigo Testamento, com todas as suas características e formalidades, e o culto que os crentes devem apresentar na nova dispensação. O culto público deve ser apresentado adequadamente pelos crentes como resultado das misericórdias de Deus. Outra parte dos estudiosos diz que, ao falar do culto racional na carta aos Romanos, Paulo tem em mente a própria vida do crente como um culto diário ao Senhor. Nesse caso, também se reconhece que Paulo contrasta a ideia do culto espiritual sacerdotal do Antigo Testamento com a adoração dos crentes do Novo Testamento. Mas ele faz isso enfocando as implicações práticas no dia a dia do cristão. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estaria falando de viver em novidade de vida, de cultuar a Deus com toda a inteireza de nosso ser, adorando-o em todas as áreas de nossas vidas. Falando sobre isso, John Stott explica que o culto racional não é para ser prestado nas cortes do templo ou no edifício da igreja, mas sim na vida do lar e no mercado de trabalho. É a apresentação de nossos corpos a Deus. De fato, as duas interpretações são possíveis no contexto de Romanos 12, mas a segunda interpretação não necessariamente exclui a primeira. Se o culto racional é a consagração do nosso corpo ao Senhor diariamente, ele também inclui o culto público, visto que reunir-se com a comunidade dos santos para cultuar a Deus publicamente é uma atividade que faz parte do dia a dia do verdadeiro cristão. W. Wiersbe diz que cada dia é uma experiência de adoração a Deus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.